É útil. Por que isso é útil? É útil pelo seguinte, ó. É útil pelo seguinte. Se o U é negativo, G de U está o quê? Está entre menos 1 e 1. Então isso é fundamental para cá. Olhe bem, o que é que está dizendo? Se o U é negativo, G de U, que é essa expressão, está menos 1 e 1. Então, daí, tá certo? Daí, de toda essa consideração, você tem o seguinte: a G é estritamente acrescente em cada intervalo que compõe o domínio. Quais são os dois intervalos que compõem o domínio? Menos infinito 1 e 1 mais infinito, intervalos abertos. Tá? Então você tem o seguinte: daí, se C, esse C que aparece aqui, ó, esse C que aparece aqui, se ele é negativo, se C é negativo, então, primeira coisa que tem é que o domínio da solução φg correspondente a esse X negativo é quem? É os reais. Primeira conclusão. Porque se o C é negativo, isso aqui é os reais. E acontece o seguinte: olhe para cá. Se o C é negativo, C vezes e elevado a 2x é negativo. Mas se esse termo que aparece aqui é negativo, compare com aqui, ó. Se o U é negativo, o que é que acontece com essa expressão aqui? Está entre menos 1 e 1. Então, se o C é negativo, C vezes e elevado a 2x é negativo. Significa que essa expressão aqui está entre menos 1 e 1. Então, a conclusão é que menos 1 vai ser menor do que φg de x, que vai ser menor do que 1, qualquer que seja o x real. Então, essa é a sua solução se o C é negativo. É uma solução, agora venha para cá e vamos pensar no plano, levando em conta, considerando as soluções. Então agora eu estou no R2, onde eu vou plotar as minhas soluções, e você vai ver como é que ficam as soluções. Ó. Talvez eu apague isso aqui. Já apaguei, né? Mas talvez eu quero dizer que eu vou apagar mais vezes. Não sei. Então observe aqui, ó. Y, X, aí está aqui, ó. 1 e menos 1. Então, aqui eu tenho, isso aqui é o gráfico de quem? Isso aqui é o gráfico da φ1. Enquanto isso aqui, que eu não devia ter desenhado de coisa, é o gráfico de quem? Da φ2. Aquelas funções constantes igual a 1 e menos 1, que são as soluções. Agora, quando o C é positivo, a sua solução ela está aqui dentro. A sua solução está aqui dentro. E qual é o comportamento dela? O comportamento dela, ó. Olhe para cá. Olhe para cá. Eu estou atrás de saber quem é. Está aqui. φg de x, ó. φg de x. Quem é φg de x? É C vezes e elevado a 2x mais 1 sobre o que? C vezes e elevado a 2x menos 1. Com C negativo. Quem é o domínio da φg? Os reais. E ela está entre menos 1 e 1. Então, olhe para cá. Quando x é 0, quanto é que dá isso aqui? Quando x é 0, quanto é que dá isso aqui? Dá C mais 1 sobre C menos 1. Então, pode ser C mais 1 sobre C menos 1.
Isso aqui vai estar aqui no meio. X é 0. Então vai ser uma, digamos, para cá. Vai ser C mais 1 sobre C menos 1. Isso é o valor da função. Quer dizer, a minha solução, ela passa por esse ponto. E aonde é que ela é 0? Onde é que ela é 0? Basta você descobrir aonde é que isso aqui é 0. Tá? Onde é que isso aqui é 0? Φg de x, nesse caso, é 0. Se somente se o quê? C vezes elevado a 2x mais 1. Isso aqui é 0. Correto? Que é se e somente se C é elevado a 2x é igual a quem? A menos 1 sobre C. Lembrando que eu tô no caso em que... desculpe, não é C positivo, é C o quê? Negativo. E as soluções estão no meio. É C negativo. Tá? O domínio é os reais. Então, com C negativo, φg de x é 0, somente isso aqui é 0, somente isso aqui é elevado a 2x a menos 1 sobre C, faz todo sentido, tá certo? Porque sendo C negativo, isso aqui é positivo, que é se somente se 2x, aplica o logaritmo, é o quê? É o logaritmo natural de quem? De menos 1 sobre C. Tá bom? Tá? Estou aplicando o logaritmo, que é se somente se x é quem? X é 1/2 do logaritmo natural de menos 1 sobre C. Ou seja, é menos 1/2 do logaritmo natural de quem? De C. Não é não? Porque fica 1/2 do logaritmo natural de menos 1 sobre C, só que... menos... Porque o logaritmo natural de menos 1 sobre C é menos o logaritmo natural de C. Porque o expoente menos 1 cai para fora do expoente. Então você veja, ó. Olha aqui. Olha, observe uma coisa, ó. Observe uma coisa. Eu estou considerando o C negativo. O C negativo. Se o C é negativo, tá? E o C está entre 0 e menos 1, desculpe, se o C é negativo, eu estou considerando o quê? O C negativo. Então, observe o seguinte, se o C é negativo, tá? Por aqui, essa função é fundamental. Se o C é negativo e o C está entre menos 1 e 0, e o C está entre menos 1 e 0, o que é que você pode afirmar sobre C mais 1 sobre C menos 1? É negativo. Quer dizer, essa situação ocorre quando o C, quando a constante C, essa situação que eu desenhei, ela ocorre quando o C negativo está entre 0 e menos 1. Então, esse negócio aqui está nesse ponto aqui. Porque isso aqui vai ser negativo. É o C. O C está entre menos 1 e 0. O que acontece com C mais 1 sobre C menos 1? Negativo. É negativo. Então está aqui embaixo. E nesse caso, o que é que você sabe sobre essa expressão aqui? Se o C, olha aqui, se o C está entre menos 1 e 0, menos C está entre 0 e 1. Aí esse logaritmo é negativo. Multiplicado por menos 1/2 dá o quê? Positivo. Então, esse número aqui, que zera, que é esse ponto aqui, ele vai estar aqui, ó. Nesse caso, nessa situação, quem é esse ponto aqui? Quem é? Menos 1/2 do logaritmo natural de
menos C. Isso quer dizer que a sua solução está fazendo isso, ó. Ela vem daqui, aí passa por aqui, vai para cá. Isso aqui é a síntese. Claro, por quê? Porque observe, ó, C negativo, ó. Eu estou considerando o C negativo. O C negativo. O C negativo, o que é que acontece com isso aqui? C vezes E elevado a 2x mais 1, sobre C vezes E elevado a 2x menos 1, faça o x tender a mais infinito. Se o x tende a mais infinito, essa expressão tende a zero, essa expressão tende a zero, isso aqui tende a menos 1. Tá? Desculpe. Como é? É a 1, desculpe, tende a 1, tá certo? O x tende a mais infinito, então isso aqui tende a quê? Com C negativo. Isso aqui tende a quê? Tende a 1, porque o C negativo. Então, x tende a mais infinito, isso aqui tende a menos infinito, que tende a zero. Isso aqui tende a menos infinito, isso aqui tende a menos infinito, o expoente tende a 1. Obrigado. É justamente o que acontece aqui. Agora vai fazer o x tender a menos infinito. Aí sim, se o x tende a menos infinito, isso aqui tende a zero, isso aqui tende a zero, aí tende a menos 1. Que é exatamente o que acontece. Mas cadê aquela história que por cada ponto passa uma solução? É porque isso aqui pega as soluções que estão por aqui, ó. Tá? Pega a solução, por exemplo, qual é a solução que passa por esse ponto? E a solução que passa por esse ponto, Romildo? Qual é a solução que passa por esse ponto dessa forma? Tem, claro que tem. Porque a solução que passa por esse ponto é porque ela vem daqui, ela vem mais assim, faz isso e sobe e vem para cá. Por quê? Você observa aqui, ó. Você observa aqui. Você quer a solução que no ponto, olhe para cá, dado AB, agora vamos fazer uma conta aqui, ó. Você quer o seguinte, ó, dado, deixa eu limpar isso aqui, pegar. Observe, só que coisa que eu esqueci aqui, esqueci de explicar para vocês. Ó, uma coisa que eu estava esquecendo de dado AB, um ponto em R2, com B diferente de 1 e B diferente de menos 1, tens o seguinte, quando é que φg de A é igual a B? Ou seja, qual é a solução que passa por esse ponto? Passa pelo ponto AB. Por exemplo, se o ponto AB está aqui, depois a gente vê um ponto AB aqui, porque essa restrição é porque eu estou pegando esse ponto fora dessa reta e fora dessa. Quando é que φg de A é igual a B? Isso aqui é verdade, se somente se o quê?
Se somente se o quê? C vezes E elevado a 2x mais 1 sobre quem? Sobre C vezes E elevado a 2x menos 1 é igual a quê? A zero. A zero não. A B. Não é? Não é? Eu quero saber quando isso fica B. Não? Opa, desculpa. Mente si. 2A igual a... Obrigado. Tá? Que é se somente se, que ocorre se somente se, aí fica o quê? C elevado a 2AB menos B, tá certo? Igual a quê? A C vezes elevado a 2A mais 1. Isso aqui ocorre se somente se, aí leva o que tem C para o outro lado, aí fica C vezes o que? Elevado a 2A fica, coloca o C em evidência, então fica C vezes E elevado a 2AB, tá certo? Menos E elevado a 2A, coloca o E elevado a 2A em evidência, então fica, quando leva isso aqui para o outro lado, fica C elevado a 2A vezes quem? Vezes B menos 1, igual a quê? A B mais 1. É se somente se, o C é igual a quem? A 1 sobre E elevado a 2A vezes quem? B mais 1 sobre B menos 1. Concorda? Aqui, ó. Isso aqui é B, se somente isso acontece, aí passa esse para cá, aí fica C vezes L vezes B menos 1 igual a quê? Aí menos B passa para cá, fica B mais 1. Aí quem é o C? C passa tudo para o outro lado, então fica 1 sobre E elevado a 2A vezes B mais 1 sobre B menos 1. Então, isso diz o quê? A solução geral, a solução que no ponto A é B, é aquela, dentre essas aqui, tal que o C é igual a quê? Aquele valor. Dentre essas aqui, a solução que no ponto A é B, é aquela para a qual a constante é esse valor aqui. Entendeu? Justamente, ó. Se eu der um B entre menos 1 e 1, se eu der o B entre menos 1, vamos pegar o B entre menos 1 e 1, tá certo? Peguei o B entre menos 1 e 1. Quanto é que dá esse valor de C? Dá negativo. Porque se você pegar o B entre menos 1 e 1, ó, quanto é que dá B mais 1 sobre B menos 1? Olha para cá, por favor. Só que... Se você pegar B entre menos 1 e 1, você tem que dar B mais 1 sobre B menos 1. Dá um número negativo. A constante é negativa. Ou seja, qualquer que seja o ponto AB que eu pegar aqui, a solução vai ser, a solução que passa por esse ponto, vai ser uma solução cuja constante é negativa. E as soluções cujas constantes negativas são as soluções que estão aqui dentro. Então, se o ponto está aqui, significa que a solução passando por esse ponto é uma solução que faz isso, ó. Ela vem para cá, ela vem daqui, ela faz o negócio ao contrário. Ela vem daqui, vai para lá, por cima dessa, tá? Por cima dela. Na realidade, ela está mais afastada, assim. Ela faz isso aqui, ó. Ela vem daqui, ó, ela vem daqui, aí toca aqui, aí vai para lá. Vai tendendo também a quem? Tendendo também a quem? Tendendo a menos 1, que é essa. Mas por cima, essa daqui vai tendendo, continua tendendo por baixo. Você entendeu?
Por quê? Por quê? Porque quem é esse ponto aqui? Quem é esse ponto aqui? Quem é? É o C mais 1 sobre o C menos 1. Só que nesse caso vai ser positivo. Diga. Pronto, pode continuar. Então,